Muito bem, vamos à nossa 15ª aula para nossa orientação a respeito de como se lidar com o Exame Nacional do Ensino Médio e começando então, como sempre, com mais uma questão que você está vendo aí na tela. O complexo de falar difícil. O que importa realmente é que o detentor ou a detentora do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português versão 2.0. Até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono, falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade de estabelecer com a minha pessoa uma relação de compra e venda mediante as imposições do Código Civil e do Consumidor, para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos em temperatura estável, para que a relação pecuniária no valor de R$ seja plenamente legítima e capaz de saciar a minha fome matinal. O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente, ao invés de valorizar quem é. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples. 99,9% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima em plena 7 da manhã, em vez de dizer: bom dia, o senhor poderia me vender R$ de pão francês? Agora entramos na parte interessante. O que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja é um ato de falar difícil? Eu penso que não. Mas é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão. Deixar tudo amarradinho, gramaticalmente falando. Falar difícil é fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que em alguns momentos não temos como fugir do português rebuscado, do juridiquês propriamente dito, como no caso dos documentos jurídicos, entre outros. Então, olha só, esse texto ele falou a respeito de uso de registros diferentes de linguagem. Então, ele se colocou uma situação concreta de alguém que entra em uma padaria às 7 horas da manhã e faz um pedido de R$ de pão, mas vocês viram a fala inicial, o tal do falar difícil. E esse autor está questionando se falar difícil é exatamente isso. É simplesmente isso de você pegar alguma coisa e elaborar de maneira rebuscada. Bom, olha a questão. Nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada, no exemplo da compra do pão, o que o autor evidencia? Ele evidencia a importância de se ter um notável saber jurídico, a importância de valorização da inteligência do falante, a importância de falar difícil para demonstrar inteligência, ou a importância da coesão e da coerência em documentos jurídicos, ou a importância da adequação da linguagem à situação de comunicação. Como eu sempre falo, como a gente sempre tem feito aqui, eu gostaria que você, então, pausasse essa tela. Se precisar ler o texto de novo, você leia o texto novamente e, em seguida, aposte na sua resposta. Vai lá. Bom, muito bem. Quando você tem essa questão da importância, se você marcou a letra E, não é a resposta, porque ele não acha que o importante é você ter um notável saber jurídico. Na verdade, ter um notável saber jurídico deve ter quem é um advogado, quem é um promotor, quem é um juiz. Nós, cidadãos comuns, não temos que ter um notável saber jurídico. Nós temos que usar a linguagem para nos comunicar uns com os outros numa boa. E não para que a gente tente parecer alguma coisa além daquilo que a média das pessoas contribuiria. Bom, na letra B, se você marcou a letra B de bola, você também errou. Ele não está valorizando, quando ele usa a fala rebuscada, a inteligência do falante. Ele está mostrando o pedantismo, vulgarmente conhecido como vontade de aparecer, do falante. E não testando a inteligência do falante. Ele está querendo se mostrar
para quem estiver do lado. Isso, segundo o autor do texto, não é um ato de inteligência. O cara não está sendo razoável e nem coerente. Na tela, se você marcou a letra C, você também errou. Porque falar difícil não é demonstrar inteligência. Falar difícil é demonstrar que você é uma pessoa sem noção. Eu tenho que falar difícil, como ele deixou claro no final do texto, né, no juridiquês, né, nos documentos jurídicos, não numa padaria. Eu não demonstro inteligência, eu demonstro para outra pessoa fazendo, ó, esse cara é muito sem noção, o cara é muito fresco, muito pedante, tá querendo tirar a gente. Letra D. Se você marcou a letra D de dado, você errou também, porque ele não está valorizando a coerência e a coesão dos documentos jurídicos, porque ele perguntou aí sobre a situação da compra do pão. A situação da compra do pão não é aquela que exige uma coerência, ou uma coesão, ou uma costura do texto em documento jurídico. Não. Então, não é a letra D. E, obviamente, na tela, claro que você acertou se você marcou a letra E, porque o que ele quer dizer é o seguinte, a linguagem existe. As situações são diferentes. Lá no item da apresentação dos conteúdos do Exame Nacional do Ensino Médio, e você certamente, quando já estudou, fez algum cursinho ou está fazendo preparatório, uma das coisas que a aula de linguagens tem que ter é sobre a variação linguística. E dentro da variação linguística significa que nós temos níveis e registros de linguagem diferentes. Não quer dizer que uma linguagem rebuscadíssima é adequada. Ela é adequada no momento em que ela se faz necessária. Numa conversa de mesa de bar, numa conversa numa praia, com seus amigos, com a sua namorada, com a sua família, não tem necessidade nenhuma. Tem que ter o quê? Adequação à comunicação. Esse foco é muito comum em questões do Enem. Toda edição do Enem tem questões que avaliam a variação linguística. Se você perceber que você está fazendo uma questão que fala de uma situação de comunicação de linguagem, a resposta sempre vai ter a ver com essa questão da lógica, da adequação, do momento, da situação. Beleza? Bom, como a gente faz também em todas as aulas, olha aí na sua tela, eu peguei um fragmento do texto e destaquei o seguinte, tá lá. O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente, ao invés de valorizar quem é. Você vai fazer uma redação. E na redação você vai ter que usar expressões idiomáticas, expressões do idioma, da língua portuguesa. E uma das coisas que a gente sempre tem que ter em mente é que a expressão em vez de, ela é diferente da expressão ao invés de. Tá? Então, eu vou dar uma dica para vocês de uso, como eu sempre faço no final da aula, porque eu acho que a gente escreve muitas vezes uma dessas duas expressões baseadas no ouvido. E já falei aqui diversas vezes que tudo que a gente faz de ouvido necessariamente não é uma coisa que vai dar certo. Então, o que acontece? Quando eu falo, por exemplo, assim, em vez de jogar bola, foi ao cinema. Eu posso colocar, ao invés de jogar bola, foi ao cinema? Não. Não posso colocar, professor? Não pode colocar. Nossa, mas eu acho que fica até melhor, é porque provavelmente você usa mais no dia a dia a expressão ao invés de. Eu quero que você perceba que aqui eu tenho jogar bola e ir ao cinema. Isso aqui é uma atitude diferente disso, da outra. Jogar bola é uma coisa, ir ao cinema é outra. São coisas diferentes, não são coisas contrárias. Então, a expressão em vez de, ela serve para marcar situações, ou ela serve para marcar ações que sejam diferentes, tá? E não situações ou ações que sejam opostas. Por exemplo,
Quando eu digo, ao invés de ficar deitado, levantou-se e foi trabalhar. Quando eu tenho aqui, ao invés de ficar deitado, levantou-se e foi trabalhar, eu tenho aqui ficar deitado e levantar-se. São duas ações diferentes? São, mas além de diferentes, são opostas. Se eu levanto, eu não estou deitado. Se eu estou deitado, eu não estou levantado. Ou seja, isso aqui não é M não, gente. Isso aqui é a perninha do A, que ficou junto com N, e pareceu que ele levantou com M. Tá doido. Né? A letra não é boa, mas eu também, mais ou menos, eu sei algumas coisas. Bom, então, quando eu falo ao invés de ficar deitado, levantou-se, essa expressão, ao contrário da de cima, ela serve para marcar situações, ou ela serve para marcar ações que não são diferentes, que são opostas, ou ações e situações que são contrárias. Jogar bola não é o contrário de ir ao cinema. Jogar bola não é o oposto de ir ao cinema. São duas coisas diferentes. Agora, ficar deitado é o oposto de se levantar. Então, eu devo usar o ao invés de somente quando marcar oposição. Vamos na tela? O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser, ao invés de valorizar quem é. Olha só, aí são coisas contrárias. Uma coisa é a pessoa ser inteligente, outra coisa é a pessoa parecer que é. Quem parece necessariamente não é. Então, por isso que aí cabe ao invés de. Mas eu disse que eu ia dar uma dica para vocês. Então, a regra geral é, em vez de, marca o oposto. O oposto não, marca a diferença. E ao invés de, marca o oposto. Então, por exemplo, ao invés de rir, ela chorou. São coisas contrárias. Em vez de reclamar, eu ergui a cabeça e saí. Reclamar e erguer a cabeça e sair não são coisas contrárias. São duas ações diferentes. Mas olha, observação. A expressão em vez de, que eu já falei, que marca, diferenças e não oposição, também serve para marcar oposição. Isso quer dizer o seguinte, essa expressão é a expressão coringa. Toda vez que você estiver escrevendo um texto, que você pensar em usar ao invés de ou em vez de, você não sabe qual das duas, use sempre essa. Então, eu posso também dizer que, em vez de ficar deitado, levantou-se. Aqui, além de serem coisas contrárias, que caberiam ao invés de, são coisas diferentes, gente. Ficar deitado é uma coisa, levantar é outra. São duas ações diferentes. Então, é melhor colocar aqui, ao invés de, mas, quando você tem o invés de, ela serve para os dois. Então, acostumem-se a, na sua prática de linguagem, usar a expressão em vez de. Beleza, meus amigos? Então, na próxima aula, a gente volta com outra questão do Enem. Um abraço.